Bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo dia, povo de Deus. Nós estamos aqui começando aqui na sala de oração da corrente de oração. Nós estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos aqui com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A única oração que você deve orar repetida é essa que eu vou fazer agora. É a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Senhor meu Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu te agradeço por estar aqui nesta manhã, para meditar na tua palavra, para aprender contigo, Senhor, lendo a palavra aqui no estado do Amazonas, no Brasil. Nós estamos nesse momento aqui para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor abençoe esse domingo, abençoe esta semana que está se iniciando. Que o Senhor abençoe nosso estado que nós amamos tanto, o estado do Amazonas. Que o Senhor abençoe nosso Brasil. Que o Senhor abençoe Israel, todos aqueles que conhecem a tua palavra, que agora vão estudar conosco. Lê esse tempo, passar esse momento na tua presença. Pai, abençoa essa escola bíblica dominical, pois nós oramos e declaramos a oração no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, ótimo domingo, povo de Deus. Nós estamos aqui, para continuar o Evangelho de Mateus. Hoje nós estamos entrando no capítulo 5. Vamos ver se nós vamos fazer 4 a 5 a 6 capítulos hoje. Mas eu estou chamando você para estar mais perto de Jesus. Começa agora a Escola Bíblica Dominical no Evangelho de Mateus. Vamos para o capítulo 5. Jesus está aqui nesta manhã. Glória a Deus. O capítulo 5, ele tem um tema de o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Olha lá. A vida cristã aqui, o comentário desse capítulo, do versículo 5 ao versículo 6, que nós vamos ler, está escrito assim, vamos ler a Bíblia. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentirem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, olha lá, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, aqui, esse capítulo 5 é dedicado, 5, 6, 7, são dedicados à vida cristã. Olha lá, aqui está escrito assim, no início do Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, Jesus ensinou os seus discípulos os princípios para uma vida cristã bem-sucedida. Olha lá, princípios, anote essa frase aí, Ao contrário dos valores propagados pelo mundo, que hoje nós estamos quebrando princípios e adotando valores, ele declarou que felizes, essa palavra bem-aventurado quer dizer muito mais do que felizes. Vamos dizer o significado dessa palavra. Olha lá. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando. Ele declarou que felizes não são os ricos, mas os herdeiros do reino dos céus. Os herdeiros. Só em nós fazermos parte do reino de Jesus, da igreja,
Nós já somos herdeiros, a nossa casa é no céu. Esse reconhecimento aqui, ó, estes reconheceram que são pecadores e dependem do amor de Deus, do amor e da graça de Deus, pois não poderiam ser salvos por meio de boas obras e justiça própria. É o que as pessoas estão hoje ao contrário. Eles não querem depender do amor de Deus e nem da graça de Deus. Eles querem depender de religião. Aqui, olha lá. Tanto que muitos só guardam o sábado, só guardam o domingo, só vão 2 vezes na semana para a igreja. Aquele diz uma palavra boa. Os que choram em arrependimento sincero serão consolados pelo Espírito Santo. Nós lemos bem claro aqui o versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Consolados por quem? Consolados pelo Espírito Santo. Terão uma enorme recompensa. Eles herdarão a terra, como está escrito aí, ó. Herdarão a terra das promessas do Senhor. Essa terra, muitos pensam que a religião ela engana muitas pessoas que vai ser aqui a terra. A terra que nós temos não é aqui, é Nova Jerusalém. Terão uma enorme recompensa aqui, ó. Pense bem nisso. Os que não se confortam com as injustiças praticadas pelos ímpios e têm fome e sede de justiça ficarão satisfeitos quando o Senhor vier para julgar a terra. Muitas pessoas dizem que são cristãos, mas eles lutam por político sujo. Muitos se alegram até com a maldade que vem sobre a humanidade. Como essa semana, nessa briga de nações que nós estamos assistindo aí, a briga política, e muitos ficam do lado de gente que não presta. Olhe bem, meu amigo, olhe bem para a sua vida cristã. Aqui diz, ó, a continuação do versículo 7 ao 12, o mestre ensinou outro aspecto de acordo com a lei do plantio e da colheita, né, que muitos chamam de lei de retorno. Quem planta, colhe. Em Gálatas 6,8 diz que tudo que o homem plantar, que o homem semear, ele vai colher. Aqueles que exercem prática da misericórdia serão igualmente tratados com ela. Olha lá, hein? Os que foram lavados no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7,14 está escrito isso. Quando nós estivermos lá no céu, ele vai dizer essa palavra que João diz em Apocalipse 7,14, Tito 3,5,6. As pessoas que foram lavadas e redimidas, quer dizer, que aceitaram o sacrifício de Jesus, que nem todo mundo aceita, eles aceitam a religião. Nós somos lavados, quer dizer, nossos pecados são lavados. Tem muita gente que diz, vocês agora querem dizer que são salvos. Nós somos salvos porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós aceitamos Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. São puros de coração e têm livre acesso à presença do Pai. Quer dizer, quando nós se convertemos realmente, nós somos purificados. Em 1 João 7 ao 9, o apóstolo João ele diz assim, a mesma palavra, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, você tem que ser puro, puro de coração. A partir de hoje, mude a sua boca, mude seus olhos, mude a sua mente. Comece a ter acesso à presença do Pai. Quando nós dizemos Pai, muitos falam de Pai, mas não obedecem a Ele como filho. Olha lá, preste atenção nisso aí. Você só é filho de Deus se você tem acesso à casa do seu pai. Não é verdade? Meu pai já morreu, meu pai que me criou, me educou, ele já está na glória, me esperando. E meu pai dizia isso, só pode vir para cá se você for um bom filho. Assim mesmo é Deus. Você só pode estar na presença de Deus se você é filho de Deus. Por isso poderão vê-lo como ele é. Né? 1 João 3,2 está escrito isso, que um dia nós veremos a glória de Deus. Os pacificadores aqui, ó, foram reconciliados com Deus por intermédio de Cristo. Uma pessoa que é de Deus, ela é pacificadora. Ela não se mete em confusão, ela não se mete em briga, ela pacifica, ela está do lado do bem. São pessoas diferenciadas. Por isso que nós saudamos com a paz, que a paz esteja contigo. Paz, muitos saúdam com graça e paz do Senhor, paz de Cristo, mas o que interessa é você saudar com a paz. Por isso que Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Tornaram-se filhos de Deus
e em todo tempo buscam promover a paz, esmerando por práticas do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, que uma das provas que uma pessoa tem um fruto do Espírito, é de Deus realmente, é que ela tem paz. Ela saúda a paz, ela transmite paz. Jesus ensinou também que se formos injuriados ou perseguidos por defendermos a causa de Cristo, seremos recompensados por ele. Isso aqui é verdade. Não bota a cabeça, não vai discutir. Confie que a justiça é de Deus. Não faça BO. O BO do crente é Bíblia e oração. Confie que Deus vai te honrar. Vamos aqui para o versículo 13 ao 16. Os discípulos aqui, eles são chamados sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de julgar? Olha lá. Essa palavra aqui é forte, hein? Preste atenção. Nós estamos compartilhando essa mensagem pelo nosso grupo de oração. Você lá pode ir e conferir também no nosso Face, e nós compartilhamos também no YouTube essa mensagem de fé. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glórias ao teu nome. Vamos meditar, vamos lá. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesta manhã. Glórias a Deus. Continuando aqui, glória a Deus. Vamos continuar. Mateus 5,13 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Olha aqui, isso aqui, quem está falando é Jesus. Jesus está pedindo que os seus discípulos, o seu seguidor, sejam pessoas diferenciadas. O sal é o principal alimento. Aqui é uma linguagem de figuração, mas dá para você entender. Jesus, ele cita que os seus seguidores têm que ser o sal da terra. O sal é o principal alimento que as pessoas colocam em tudo. O sal aqui, ele representa o tempero, uma pessoa temperada, uma pessoa que dá gosto de ter amizade dele, de amizade dela. Ele diz que essa pessoa, quando perde o sabor, que tem muitas pessoas que um dia já foram cristãos, eles perderam o sal da vida, eles perderam o sabor, e hoje eles são desprezados. Muitas pessoas são assim. Conheci muitas pessoas que já foram da igreja, foram uma bênção, e abandonaram a fé e hoje não prestam para nada, não querem prestar, querem viver nas drogas, querem destruir o seu próprio caminho. São pisados aqui, as pessoas falam: olha, aquele ali já foi da igreja, aquele ali já foi da igreja, olha aí, presta para nada, é um vagabundo, é uma vagabunda. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Aí Jesus diz aqui: vós sois a luz do mundo, que é outra característica. Uma pessoa que é de Deus, ela tem o poder de iluminar o seu ambiente de trabalho. É verdade, você tem que ser a luz. Onde você estiver, as pessoas têm que ver que você é diferenciado. Jesus diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. O verdadeiro cristão, ele faz as boas obras, são uma coisa natural dele. São pessoas diferenciadas, são pessoas que ajudam as pessoas da comunidade. E as pessoas glorificam a Deus por causa dessas pessoas. Um dia desse morreu uma líder comunitária aqui na zona norte de Manaus, em que ela era uma grande mulher. Ela foi soterrada num desses bairros que nós temos em Manaus, e todos os vizinhos choraram quando ela morreu. Foi um pranto ali muito grande, porque aquela mulher, ela era uma mulher reconhecida no bairro dela como uma pessoa de Deus. Era uma pessoa que marcou. Lá no bairro dela colocaram um desenho da imagem dela bem grande em homenagem, para nunca esquecerem que ela era uma pessoa que lutou pelo seu bairro. Assim é você que está recebendo essa palavra. Marque a sua geração, que as pessoas possam dar testemunho aqui. O mestre aqui fez duas comparações
a fim de ensinar os seus discípulos a importância de testemunhar perante os incrédulos. Em sua sabedoria, ele disse que nós, filhos de Deus, somos o sal da terra, pois com a pregação do Evangelho podemos dar sabor a esse mundo. Além disso, ele mostrou que devemos impedir a degradação moral e espiritual da sociedade, com uma vida de pureza. Assim como o sal conserva os alimentos, o Senhor também nos comparou à luz, porque por nosso intermédio as pessoas podem ver o caminho de Deus e afastar-se do pecado. Porém, quando falhamos no cumprimento da nossa missão, esquecendo-nos do nosso dever e entregando-nos à obra da carne, o inferno agradece, pois assim, além, olha lá, essa palavra é muito forte nesse comentário. Ele diz assim, ó, além de Deus ser ridicularizado por nosso mau exemplo, Satanás leva os perdidos à trilha da perdição. É verdade. Aqui o cumprimento da lei, ó. Não cuideis que vim destruir a lei dos profetas. Não, vim abirrogar para cumprir. Jesus não está ensinando aqui nesse texto, olha lá. Jesus não aboliu a lei de Moisés. Aqui diz, ó, entre os judeus havia grande expectativa acerca da postura do mestre sobre o cumprimento da lei. Ele então declarou que não veio para abolir os preceitos dados a Moisés, mas sim para confirmá-lo de fato. Jesus não anulou a lei moral, que aquilo ali, os 10 mandamentos, é uma lei moral, resumido nos 10 mandamentos. Aí está em Êxodos 20, do 1 ao 17. Mas expôs seus princípios de modo mais abrangente e aplicou sua aplicação. Além disso, na cruz do Calvário, Jesus cumpriu toda a lei cerimonial, tornando-se ele mesmo o sacrifício oferecido uma vez para sempre, a fim de limpar dos nossos pecados. Hebreus 9, 24 e 26 está escrito isso. Nesse sentido, em Cristo, a lei foi totalmente cumprida e abolida. Por isso, não temos mais o sistema de sacrifício descrito em Levítico. E nós não precisamos fazer sacrifício de animais agora, para chegar a Deus. A lei, ela ia até esse ponto aqui, ó. Ela dizia que tinha que ficar fazendo sacrifício todo mês de animais para a pessoa ser purificada. Hoje nós não precisamos disso. Jesus, com a vinda de Jesus, muitas promessas tiveram seu cumprimento. Aqui Jesus, com a morte dele, a prática da reconciliação foi declarada. Aqui, nesses textos, Jesus fala do que mais as pessoas erravam na lei de Moisés. As pessoas, olha lá, porque em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha lá. Qualquer pois, olha essa frase aqui, ó, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Nós estamos ensinando você a obedecer Jesus, não a religião. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo não entrarei no reino do céu. Os escribas e fariseus eram pessoas que estudavam a Bíblia, viviam ali direto com a Bíblia na mão, ensinando. Só que uma coisa é ensinar, a outra coisa é praticar. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, ó. Porque a justiça deles era uma justiça falha, assim como de muitas religiões aí, que a pessoa é de duas caras, né? É isso que Jesus está querendo dizer. Muitos estão só fazendo a teoria, mas a prática que é bonada. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, naquele tempo era assim, se você xingasse uma pessoa, você poderia ser levado a julgamento. A lei de Moisés era essa aí. Só que Jesus não está se preocupando muito com essa parte da lei de Moisés. Jesus está se preocupando é que as pessoas irem para o inferno. Vou falar bem claro aqui, ó. Jesus está dizendo uma coisa que naquele tempo não gosta, hoje muita gente não gosta de falar, é de inferno. Portanto, se trouxer a tua oferta, olha lá, ao altar,
e aí te lembraram de que teu irmão, aqui é aquela paz para calar a boca daquelas pessoas que diz, a oferta acabou, a oferta continua. A verdadeira igreja, ela depende de oferta. A verdadeira igreja não depende de governo político. Então aqui quem está falando é Jesus. Eu não acabou com isso não. Tem muita igreja aí, muitas pessoas que falam mal, nós não precisamos dar mais oferta. Quem disse isso? Está aqui Jesus falando. Então não acredite em conversa fiada. Ele diz, porque se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha lá. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Isso aqui é a prática da reconciliação. Olha lá. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus está nos ensinando o que é a prática da reconciliação. Hoje muita gente quer ir na igreja de qualquer maneira, quer dar oferta de qualquer maneira. Antes de você dar sua oferta no altar, seu dízimo, veja como é que está o seu coração. Olha o comentário aqui, ó. Jesus Cristo ampliou o sexto mandamento, Êxodo 20:13. De modo que o juízo divino aplica-se não somente ao assassino, mas também àquele que sem motivo, olha aí, ó, aquele que sem motivo, é o que está acontecendo hoje. Tem muita gente que está condenando pessoas aí à morte. Aqui nesse texto da prática da reconciliação, Jesus ele está dizendo, olha, observe bem claro, mas também que muitas pessoas elas olham só para o assassino. Bandido bom é bandido morto, ainda diz que é da igreja. Só que Jesus diz aqui, ó, que aquele que sem motivo tem pensamentos odiosos e lança palavra maldita contra o próximo. Olha aí, ó. Tais condenações são verdadeiras e serão aplicadas a quem der ouvidos às advertências divinas. Por isso a pessoa que teme o Altíssimo, ela precisa buscar a paz com todos. Se não tiver um bom relacionamento com alguém, deve procurá-lo e acertar-se com ele o mais rápido possível, antes que a situação fuja do controle. A reconciliação é de suma importância, tendo em vista que se estivermos retendo perdão, o Pai não poderá perdoar nossos pecados. Mateus 6,15 a gente vai ler ainda mais para frente. E não poderemos manter a comunhão com Ele, nem entregar nossa oferta no altar, por mais sublime, intensa e sincera que seja. Viu aí? Se eu tiver erro contra uma pessoa, não me arrepender, pedir perdão, liberar perdão, eu digo muito isso. Da agora a pouco nós oramos o Pai Nosso. Jesus disse, perdoa, Pai, perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem muita gente que não perdoa. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Então você não perdoou. Procura ter a prática da reconciliação. Não deixe nada no teu coração. Olha lá. Aqui nós vamos falar de um tema forte, hein? Então abra o seu coração. É o corações adúlteros. Olha lá. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Êxodo 20:14 está escrito isso. Deuteronômio 5:18. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Por ti é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha lá. Veja bem que aqui o Senhor Jesus está usando o termo inferno, hein? Olha lá, vou já explicar. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também for dito qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher e não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Ouvistes, olha lá, vou parar aqui, ó, que até aqui é a explicação do nosso texto. Aqui o Senhor Jesus, ele diz, o nosso comentário é corações adúlteros. O mestre ensinou aqui, ó, o mestre ensinou
que o adultério ocorre quando se dá lugar à cobiça, e não somente ao ato, quando o ato é consumado. Portanto, devemos ter cuidado com nossos pensamentos, pois se a tentação é recebida no coração, a transgressão já aconteceu. E enquanto alguém sente apenas o desejo, olha lá, ele ainda pode repreender o demônio do desejo, né? Que muitos culpam o demônio, mas é o seu desejo mesmo. Primeiro é o seu desejo carnal e depois o demônio, que aqui ele diz, pode repreender o demônio e expulsá-lo em nome de Jesus. Não aceite esse desejo. Que muitas pessoas elas brincam, se eu te pego, né? Tanto para homem como para mulher, você está desejando uma pessoa. Você já tem um relacionamento. Olha aqui que ele diz aqui, ó. Enquanto alguém sente apenas o desejo, ele ainda pode repreender o desejo, o demônio e expulsá-lo em nome de Jesus, fazendo o que lhe compete como cristão para que o Senhor seja glorificado. Sendo assim, ninguém deve apontar o dedo para a pessoa que adulterou, pois muitos podem incorrer no mesmo erro em pensamentos. Olha lá, quem conhece o que a Escritura adverte sobre os adúlteros, jamais desejará cometer essa falta, porquanto sabe que os tais não entrarão no reino dos céus. Aqui é uma palavra muito dura. Aqui em 1 Coríntios 6,10 está escrito isso. O apóstolo Paulo também ensinava. Eu vou só virar aqui para 1 Coríntios 6,10 para você pensar nisso aí, ó. Vamos virar aqui para a nossa Bíblia. Lá em 1 Coríntios, eu já vou dizer logo ali, ele está falando sobre os relacionamentos sexuais. E é o que Jesus está falando aqui. As pessoas estão entendendo. Tem muita gente que diz, eu não entendo. Entende sim. As pessoas, elas conhecem a palavra. Elas não querem praticar. Elas não querem obedecer. Aqui em 1 Coríntios 6,10, olha lá. Vamos ler aqui o texto. O apóstolo Paulo diz assim, ó. Vamos ler o versículo aí, ó. 1 Coríntios 6, tá ali, ó. Para você ver que eu estou lendo na Bíblia aqui, ó. O versículo 9 diz assim, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Está lá, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, ó. Devassos, todo mundo sabe o que é devassidão. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando que uma pessoa que tem esses tipos de adultério, de pecado, de imoralidade, os devassos são pessoas que praticam aí a prostituição. Os idólatras são os que praticam idolatria, que adoram homens, que tem pessoas que idolatram políticos, idolatram cantores, idolatram tudo, idolatram imagem de escultura. Adúlteros, aí ó, o que praticam o ato do adultério ou que vivem uma prática de enganação. Efeminados aqui são as pessoas que querem mudar de sexo. Tem homem que quer ser mulher, tem mulher que quer ser homem. Todo mundo está entendendo aqui, ó. Nem os sodomitas. Sodomitas são pessoas que eram praticantes de Sodoma e Gomorra. São pessoas que têm práticas de imoralidade terrível. Nem os ladrões, está bem claro. Nem os avarentos. O avarento é aquela pessoa gananciosa, que ela vive achando que o mundo todo só é dinheiro. Nem os bêbados. Olha aqui, ó. Bêbado. Eu falei para um bêbado na semana passada para ele buscar a libertação, porque a pessoa gasta o dinheiro todinho no álcool. Maldizente é aquela pessoa que amaldiçoa, que só pensa a maldade, que só vê o mal, nunca vê o bem, só o mal. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui o pecado da prostituição em Corinto, na igreja de Corinto, na cidade grega, famosa pela prática da imoralidade e da depravação, havia o templo de Afrodite, a deusa do amor, onde cerca de 1000 prostitutas cultuais costumavam atrair os peregrinos. Olha lá, isso aqui é a prática cultural, hein?
Se fosse no nosso dia, isso é cultura, deixa para lá. Nesse contexto, Paulo escreveu aos Coríntios exortando que a prostituição é um terrível pecado e por isso os servos de Deus devem fugir desse mal. Ele afirmou que quando se ajunta a meretriz, quem se mexe, quem se junta está profanando o templo do Espírito Santo. Aqui ele diz bem claro no versículo de número 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha lá. Então aqui é para você pensar nisso. O seu corpo aí, homem, seu corpo, mulher, é o templo do Espírito Santo. Você é de Deus. Então, pense bem nisso. Jesus estava ensinando, o apóstolo Paulo confirmou esse ensinamento, essa prática espiritual. Vamos continuar aqui, ó. Vamos acelerar. Aqui o Senhor Jesus, do versículo 33 aqui ao 37, ele fala do juramento, que muitas pessoas elas juram à toa aí, ó. Outro sim ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque escabela dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que qualquer que resistar ao mal, se alguém te bater a tua face direita, oferece também a outra. Ouviu? Aqui nessa prática, Jesus está nos ensinando a prática do juramento. A tua palavra já basta. A nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. Eu vou jurar em nome de São Jerônimo. Você não deve jurar por ninguém. A sua palavra, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, basta a sua palavra. Você é um cristão. Use a sua palavra de cristão. Muitas pessoas já perderam o crédito, né? Essa que é a verdade. Muitas pessoas, ninguém acredita. Se você for emprestar um dinheiro, as pessoas vão emprestar porque você é de Deus. Use a sua palavra. Aqui no Antigo Testamento, alguns servos de Deus fizeram uso do juramento pelo Senhor, o qual era previsto no regulamento da lei de Moisés em Levítico 19:12 e Deuteronômio 6:13. No entanto, na nova aliança que nós estamos vivendo hoje, essa prática foi totalmente banida pelo Senhor Jesus, quando ele ensinou que de maneira alguma devemos jurar nem pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou pela própria cabeça, visto que não temos domínio sobre estas coisas. Basta que sejamos honestos e digamos sim, sim, não, não. Dessa forma, não teremos necessidade de um juramento. A garantia é esta de que nossas palavras são fidedignas. Se o servo de Deus, a mulher de Deus, está ligada ao Altíssimo por intermédio de Cristo, que é a verdade, e vive segundo a verdade da palavra de Deus, como ele vai praticar a mentira, né? Por isso que eu estou dizendo, muito cuidado com a prática que você vai falar. Aqui o Senhor Jesus, do versículo 38 ao 42, ele fala dos inimigos. Olha lá. Olha aqui o que diz. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Viu aí? Hoje quase ninguém faz isso, né? Mas eu estou dizendo para você fazer. Se alguém te amaldiçoa, abençoe essa pessoa. Se alguém lhe odeia, ore para que Deus converta essa pessoa. É assim que você tem que fazer. Não, ele diz aqui, ó, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Pois se amardes o que vos amo, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se amardes, olha lá, e se amardes, essa palavra aqui que é muito boa, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu.
Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando, porque se amarde o que vos amo, que galardão tereis, né? Tem pessoas que só amam as pessoas que gostam dele. Ah, eu gosto só daquela pessoa, não gosto daquilo. Corte essa prática da sua boca. Você tem que amar todo mundo. Olha aqui o que Jesus diz aqui. Vou confirmar sobre essas duas palavras aqui. Amar os inimigos. Aos judeus foi ensinado que o dano causado a alguém, olha lá, ou a uma propriedade deveria ser retribuído da mesma medida. Está escrito lá em Êxodo 21, 24 e Levítico 24, 17 ao 21. Está escrito aí, ó. Entretanto, em seus ensinamentos, Jesus trouxe à humanidade a lei do perdão e da misericórdia. Segundo ela, todo aquele que deseja trilhar o caminho proposto por Cristo não mais se vingará de qualquer ofensa pública. Pelo contrário, se de alguma forma for ferido, injustiçado ou até mesmo exigir dele algum favor, o servo do Senhor deverá agir segundo a graça de Deus. Olha aí, ó. Na qual o amor é a força que determina todas as ações humanas. Sofrer pela causa de Cristo é uma fonte de grande recompensa, e todo aquele que escolher obedecer aos mandamentos divinos colherá os bons frutos da sua escolha. Viu aí? Sobre o amor ao próximo aqui, ó. Vamos encerrar esse capítulo nessa parte aqui, ó. A lei de Moisés dizia assim, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Mas alguns complementavam o preceito desta forma: e aborrecerás o teu inimigo. Essa orientação, contudo, não vinha de Deus. Então Jesus mostrou o que é verdadeiro amor. Quem anda em conformidade com os ensinamentos de Cristo não retribui o mal da mesma moeda. Pelo contrário, ama, bendiz, faz o bem e ora por seus inimigos. Dessa forma aí, ó, dessa forma você, homem de Deus, mulher de Deus, que tem sido afrontado, precisa orar pela pessoa que o prejudicou e abençoá-la, por mais que ela não mereça. Ninguém de si mesmo é merecedor da graça de Cristo, mas o Senhor nos amou e enviou o seu Filho único para nos resgatar. O mínimo que podemos fazer é obedecer a Ele, amando uns aos outros e também os que nos perseguem. Olha lá, nós vamos encerrar nesse capítulo 6, que está muito forte hoje aqui o tema. Nós vamos ler agora o capítulo 6 aí, ó. Capítulo 6 de Mateus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, e para serdes visto por ele. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai. Olha aí, ó. Aqui é a recompensa divina. Preste atenção aí, ó. Quando, pois, der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu der esmola, não saiba que a tua mão esquerda, olha lá, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Olha lá essa palavra aqui, ó. Aqui o Senhor Jesus, o mestre exortou-nos a sermos honestos em oração e não fingidos, como os fariseus hipócritas, que gostavam de receber a aprovação do público com sua prática religiosa. Seja na oração, na ajuda ao pobre ou no jejum, o diferencial na atitude do verdadeiro cristão está na motivação com que serve a Deus. Pois tudo deve ser feito sem ostentação, sem o desejo de receber louvores. Quando ajudamos o necessitado com uma grande ação, uma pequena esmola, não podemos chamar a atenção.
O que conta é fazermos a caridade com sinceridade, como se fosse para o Senhor, pois Ele move o nosso coração e vê o que fazemos. Quem não fizer alarde será publicamente recompensado. Aquele, porém, que busca a aprovação dos homens, abre mão da recompensa divina. Entendeu aí? Aqui no versículo 5 a 8, o Senhor Jesus ele fala do lugar secreto, que nós colocamos aqui na sala, no quarto. Jesus fez sérias advertências aos fariseus, chamando de hipócrita. Hipócrita é uma palavra de origem grega, que significa ator, é pessoa de duas caras, porque representava sua religiosidade, buscando o aplauso do povo. Eles oravam em locais públicos para serem vistos por todos e faziam uso de vãs repetições. Diante disso, o mestre deixou uma instrução fundamental para aqueles que desejam ter uma vida de oração vitoriosa. O aposento aqui, ó, sua casa, do grego tameion, designava uma espécie de depósito, uma sala secreta em que somente o proprietário da casa entrava, na qual guardava-se os tesouros. Assim, no lugar secreto em que oraram, há tesouros reservados por Deus para nós. Esse local não é apenas um espaço físico, mas representa também um lugar íntimo no nosso coração, lugar do nosso encontro com Deus, onde Ele revelará a sua vontade para conosco. Nesse capítulo 6 que nós vamos meditar aqui, Jesus ensina o Pai Nosso. Aqui no versículo 9 em diante, o Senhor Jesus ensina a oração dominical, que é a oração que nós oramos aqui, da agora a pouco. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui está a verdadeira oração do Pai Nosso. É assim que você tem que orar. Por isso que eu oro dessa maneira. Hoje muitos só cortam várias partes da oração do Pai Nosso. Aqui o Senhor Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrareis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para os homens que pareçam jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Viu aí? Tire do seu coração a hipocrisia. Tire do seu coração aquilo que é errado. Faça as coisas certas. Não precisa você dizer para todo mundo que jejua, que você viva como verdadeiro cristão de Jesus. Nós vamos já encerrar, que nós já estamos com 40 minutos. Passa muito rápido, né? Nosso tempo aqui, mas é assim mesmo. Aqui muita gente não quer perdoar, muita gente não quer liberar perdão, muita gente não quer viver um evangelho verdadeiro, muita gente quer ser líder espiritual, mas nós temos que estar bem aqui, ó. Porém tu, olha lá, olha o que ele diz aí no versículo de Mateus 6,17. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está no oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, não toque trombeta, eu vou jejuar, para todo mundo saber que você está jejuando. Não ajunteis. Aqui vamos falar um pouco da oração do Pai Nosso. Em seu ministério terreno, Jesus ensinou seus seguidores a orarem por meio de uma oração padrão, que nós acabamos de ler, que é o Pai Nosso. Suas palavras não devem ser repetidas à exaustão, mas servem de modelo para o servo de Deus em sua vida diária. Primeiro, Jesus exaltou o Pai, em reconhecimento de seu caráter puro e santo. Ele
clamou pela vinda do reino de Deus, o domínio do Altíssimo sobre os homens. Pois ele deve reinar em nossa vida, casa e sociedade. Desse modo, assim como a vontade de Deus é feita nos céus, ela deve ser realizada também na terra. Cristo expressou ainda a certeza de que o Senhor provê o pão de seus filhos, pois dele vem tudo o que é necessário para a existência, o pão nosso de cada dia. A oração do Pai Nosso aqui, na oração que ensinou o mestre, ele entregou um importante ensinamento para a nossa caminhada com Deus. Todo pecado cometido deve ser confessado ao Pai em oração. Portanto, ele acrescentou, bem claro aqui, em que condições o perdão nos é dado, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ora, se alguém espera que o Senhor perdoe gratuitamente a sua dívida com ele, essa pessoa deve agir da mesma forma que seus semelhantes. Quem não tem condições, olha lá, de perdoar, não pode ser de modo algum absorvido dessa culpa. E é uma lei moral de Deus, da qual não podemos fugir. Para que ele seja benigno conosco, devemos também praticar a bondade com os outros. Portanto, jamais permita que a ira e a falta de perdão domine o seu coração, meu coração. Eu falo muito isso, eu estou aqui falando e dizendo para você uma frase que eu aprendi em 1998. O meu passado não pode mais me perseguir. Se perdoe, esqueça o passado, não fique olhando para o passado. Libere perdão para as pessoas que lhe magoaram, lhe feriram. Esqueça. É assim que eu vivo, é assim que eu procuro viver para você. Esqueça o passado. Aqui vamos para a terceira parte aqui da oração aqui do Pai Nosso. Olha lá. Ao final de sua oração, Jesus nos ensinou a pedir proteção e ajuda diante das tentações. Tais situações aqui, tais situações são promovidas pelo diabo, com o intuito de nos fazer ceder aos prazeres, à satisfação da carne, à fascinação da riqueza. Desse modo, cair em tentação significa pecar, errar, entristecer o Altíssimo e desviar-se daquilo que é bom, puro e verdadeiro. Somente o Todo-Poderoso pode realmente nos livrar dessas coisas. O mal a que Jesus se referiu inclui as más condições de vida, o sofrimento, as doenças, os problemas que nos perturbam, as ações demoníacas. Todos nós estamos sujeitos aos males dessa vida, mas Deus pode e quer afastar tudo da nossa vida, desde que confiamos nele e obedeça a sua palavra. A oração do Mestre é concluída com o reconhecimento da grandiosidade e do poder de Deus na nossa vida. Então, livra-nos do mal, tire tudo, afaste tudo. Procure viver na presença de Deus. Eu vou confirmar aqui essa leitura que nós estamos no versículo 16, eu vou continuar. Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, olha lá, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a Deus a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Olha lá, não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Aqui o Senhor Jesus está mostrando a duplicidade do coração do ser humano. O ser humano ele tem uma luta contra o seu corpo, contra a sua vida carnal, contra a sua vida. Ele usa a palavra, ou você é luz ou você está em trevas, né? Porque os olhos de muita gente é assim, não pode ver uma coisa que ela já fala, já tem maldade no coração. Tem muita gente que não, tem homens que não pode ver uma mulher bonita de corpo e essa mulher
Assim como mulher faz a mesma coisa. Esse homem é muito lindo, Mahatá é o coração. Muito cuidado aí, ó. Essa é uma mensagem para mim e para você. Jesus disse que se os nossos olhos fossem mal, nós vamos estar em trevas. Então isso aqui é uma atitude do interior, da alma do ser humano. Tem muita gente assim, que ela está mal diante de Deus. Aí o Senhor Jesus continua no versículo 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos, na outra tradução diz ansiosos, quanto à vossa vida pelo que haver de comer, ou que haver de beber, nem quanto o vosso corpo, pois que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela? Olha lá. Qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestiários, por que andais solícito? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, assim não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia do amanhã. Olha lá. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha lá, essa palavra aqui é muito forte, né? Observe bem, meu amigo, minha amiga. Nós estamos lendo, estudando aqui com vocês, olha. Jesus falou sobre o jejum. Desta vez o Senhor repreendeu os hipócritas por jejuarem de modo errado. Ele ensinou os discípulos que o jejum pessoal deve ser feito de forma discreta. Essa prática espiritual serve para enfraquecer a carne e buscar a santificação. Portanto, se alguém está jejuando e quer exibir diante de todos sua atitude, essa pessoa está completamente equivocada. Olha aí, ó. Esse jejum não será abençoado. No entanto, quando se trata de um jejum de intercessão, aquele feito em benefício de outras pessoas, ele não precisa ser secreto. Se for anunciado de modo apropriado, pode incentivar outros a também cooperarem com aquela causa. Jejuar de modo correto é de fato muito benéfico, pois sintoniza o coração da pessoa à vontade do Senhor. Assim ela se torna mais sensível à direção do Espírito Santo e tem melhor discernimento. O ganancioso tem como alvo da sua vida acumular riquezas terrenas, pois para ele o melhor é usufruir dos prazeres que esta vida pode proporcionar-lhe. Todavia ele se esquece de que o conselho de Jesus é que entesouremos bens para a vida eterna. Olha lá, visto que os tesouros desse mundo aqui, ó, os tesouros desse mundo são passageiros, né? Os tesouros dessas terras são temporais, estão sujeitos ao roubo, ao desgaste, além de servirem como instrumento de tentação. O correto é lutar pela riqueza verdadeira, espiritual, e viver os dias fazendo o que agrada a Deus. Dessa forma seremos recompensados. Se a ambição e a desonestidade têm dominado o seu coração, acerte-se com o Senhor quanto antes, pois a consequência desse pecado será terrível. Em todo o tempo, suas mãos precisam estar limpas e prontas para serem apresentadas ao Altíssimo no dia do acerto de contas. Lute para ajuntar o seu tesouro, onde a traça e a ferrugem não tem mais poder, né? Seja rico em Deus. Amém. Glória a Deus, né? Olha lá, aqui nesse texto nós estamos aprendendo o que é a melhor escolha. Qual é a melhor escolha que nós estamos fazendo? A melhor escolha é a obediência. Jesus está nos dando um ensinamento sobre a obediência, sobre viver na obediência, viver na presença de Deus. Nós temos que levar a sério. Nós vamos para a última parte aqui da nossa mensagem, que já estamos com quase 1 hora, para você ter uma ideia. Passa rapidinho quando nós estamos na presença de Deus. Já estamos com quase 1 hora.
Aqui Jesus ensinou aos seus discípulos que o homem só pode servir a um Senhor, a Deus ou a riqueza. Servir a Deus é o ato mais sábio e nobre que alguém pode praticar. Alguns, porém, deixam de amar ou se dedicar ao Todo-Poderoso para servir a Mamon, quer dizer, ao Deus do dinheiro. A avidez pelo dinheiro é comumente vista entre os que não temem o Senhor. Mas o que causa admiração é ver postura semelhante entre os que professam o nome de Cristo. Quem teme a Deus, olha lá, quem teme a Deus não pode permitir, glória a Deus, aleluia. Quem teme a Deus não pode permitir que o inimigo o leve a tal engano. Ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas é o mais importante, dependente da posição social e financeira em que se encontre. Não se esqueça de que amar a Deus é ter seus mandamentos e guardá-los. João 14, 21, Senhor Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Faça isso a cada dia com fidelidade. Escolha o melhor, dessa forma você terá o melhor por toda a eternidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus ensinou aqui, a buscar o reino dos céus. Jesus nos ensinou a não andar angustiado, que muitas pessoas hoje elas estão angustiadas, elas não podem dever um pouquinho que elas já começam a querer quebrar tudo. Olha aqui, Jesus nos ensinou a não andar angustiados e atormentados por causa dos bens desta vida. Ele utilizou exemplos da natureza como os lírios do campo, aqui e as aves do céu, para ensinar que o Senhor vai prover as nossas carências. Ainda hoje a inquietude é um dos elementos, olha lá, a inquietude é um dos elementos que faz a semente da fé tornar-se infrutífera, uma vez que demonstra a falta de confiança nas promessas do Senhor. O correto, porém, é agir como Jesus nos ensinou, priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse aí no versículo de número 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está ali, marque na sua Bíblia isso aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem seguir as orientações, olha lá, do Altíssimo, verá que o restante não precisa ser buscado, pois nos será acrescentado. Basta que a vontade de Deus seja a nossa prioridade. Olha, nós vamos parar hoje no capítulo 7. Observa que nós lemos só o 5 e o 6 hoje, porque estudar a Bíblia é assim. Nós já estamos encerrando aqui, estamos com quase 1 hora estudando a Bíblia. E eu estou dizendo aqui para você, eu vou terminar dizendo, tudo que eu ensinei aqui eu já vivi na minha própria igreja, que eu dirigi uma igreja, que ela não crescia, e nós ensinamos todas essas práticas aqui, que é o que nós temos que ensinar nas igrejas. A igreja tinha 21 anos, ela não prosperava, não crescia, muito dizer que eu não queria conseguir construir aquela igreja, e eu disse, o que levanta a igreja é a oração. E nós fizemos um jejum de 30 dias. Sabe qual era o jejum, meu amigo? Vou até ensinar para você aqui, para você praticar. Nós ensinamos naquela igreja que nós não precisamos fazer sacrifício de jejum de 6, 10 horas. Basta a gente fazer um sacrifício. Nós fizemos de não tomar café de 6 até 9 da manhã, 3 horas só. Nessas 3 horas eu disse, você fica na sua casa, você que pode, você que trabalha lá, fique numa boa, trabalhando normal. Quando der 9 horas e 5 minutos, você vai tomar o seu café da manhã. De 6 às 9 horas, eu pedi que os irmãos, eu chamei só a diretoria, que era 25 pessoas aproximadamente, daquela igreja. Mas muitos irmãos daquela igreja resolveram fazer. Sabe o que aconteceu? A igreja prosperou. A igreja cresceu, os irmãos aprenderam a jejuar. Simplesinho. Deus não quer sacrifício, 24 horas, 40 dias de jejum. Não. Deus quer que você faça a sua vontade. Nós fizemos, assim como nós estamos fazendo 52 noites aqui, muita gente diz que eu sou louco, que eu faço campanha de oração,
Eu vivo o que Jesus nos ensina. Nós temos as maiores vitórias que eu tive foi através de campanha de oração. Se eu estou aqui hoje é porque eu vivo debaixo da oração. Eu quero dizer bem claro para você, ó. Acredite que Deus está com você. Deus nunca vai te abandonar na estrada da vida. É isso que quando a gente lê o Evangelho, você vê Jesus falando isso. Jesus quer que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Jesus quer que você seja luz, seja sal da terra. Jesus quer o melhor. Tudo que eu estou falando aqui é o Evangelho. O Evangelho é a coisa mais maravilhosa do mundo. Jesus está nos ensinando com amor, sem dar chibatada. Você não precisa pegar chibatada, como era na lei de Moisés. Pega a vara na sua costa. Jesus não quer que você seja excluído, expulso da igreja. Jesus, ele te ama. Jesus, ele não desistiu de você. Decore isso aqui nessa escola dominical de hoje, apenas 2 capítulos, mas foi maravilhoso. Vamos orar agradecendo a Deus por essa escola dominical. Vamos novamente fazer a oração do Pai Nosso e agradecermos ao Senhor por estarmos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Amém. Coloque a mão na sua cabeça aí, ó. Senhor, meu Deus, abençoa todas as pessoas que estão colocando a mão na sua cabeça. Que o Senhor derrame uma bênção no corpo dela, na vida dela, do corpo, na alma, no espírito. Que o Senhor prospere essa pessoa. Que o Senhor levante o ministério desse pastor, dessa pastora. Que o Senhor abençoe todos os nossos trabalhos. Tudo aquilo que nós estamos desejando. Pai, abençoa essa escola dominical, que seja uma bênção na vida de todos. Eu declaro a oração da prece no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe você até o próximo domingo, se Deus nos permitir. Que Deus honre você grandemente. Compartilhe a nossa mensagem, que Deus vai te honrar. Fique na paz.